E então, vamos lá, somos o Grupo Oca, que significa o caminho da alma. Isto porque é aquilo que nós fazemos ou buscamos, procurar o caminho que nos conduz de volta à nossa alma, à nossa essência. E é ser só isso. Somos 4 pessoas, o Paulo, que está ali na parte de cima do ecrã, Paulo Ferreira, a Diana, que não está aqui, mas está sempre connosco, com a sua arte terapêutica, o Ricardo, que é ao meu lado, Ricardo Ribeiro, e eu sou a Sandra Júlio, e somos todos terapeutas holísticos. Estamos aqui na vertente mais das medicinas da floresta, e também porque isto faz parte do nosso trabalho, ou seja, para além das nossas consultas enquanto terapeutas, nós também promovemos palestras, temos estes diretos, vamos estar presentes no Festival do Bem-Estar em Lisboa, dia 11, 12 e 13 de setembro, quer como expositores, quer como palestrantes, e também fazemos cerimónias com medicinas da floresta e enteógenos. E então, hoje o tema do nosso direto é É o julgamento. o julgamento. Paulo, trouxeste o martelinho do julgamento? Para quê? Para Martelinho fazer do de juiz? juiz? Sim. Não trouxe o martelinho, mas trouxe aqui algumas coisas para nós falarmos e refletirmos também sobre elas. E isto vem num enquadramento muito interessante de algo que aconteceu agora recentemente, então é muito interessante falar deste tema também. E a primeira pergunta que eu vou colocar é porque é que nós julgamos? Nós não sabemos não julgar, à partida. Ou melhor, não sabemos que estamos a fazer esse tipo de, não é julgamento, mas esse tipo de, estamos a ter esse tipo de atitude. Certo? Estamos simplesmente, às vezes, a comparar, a analisar Comparar. e depois a decretar um veredito que é a nossa própria verdade. E eu acho que Porque nós fomos, somos treinados para isso mesmo. exato, ia dizer que fomos ensinados para isso realmente. Eu, na verdade, eu não acho que tenha sido ensinada. Eu acho que fui treinada. Eu acho que fui mesmo treinada. Aquele passinho mais para lá do ensinar. Eu e muitos, claro. Infelizmente não sou caso único. Não, É mais a percentagem É mais em a massa maioria, eu do que, pertenço à maioria, infelizmente. de alguma forma, todos nós. Sim. então, como o Ricardo estava a dizer, nós julgamos porque achamos que sabemos a verdade de qualquer coisa que seja, não é? Uhum. Quando se fala de um tópico qualquer. Achamos sempre que sabemos alguma verdade. E se virmos alguém a ter uma ação diferente que não corresponde à nossa verdade, então começamos logo a mandar umas pedras e a... Não, isso não é assim, isso devia de ser feito assim, 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 porque eu é que sei. Então, além da verdade, nós colocamos uma coisa colada que se chama a razão, Exatamente. não é? E nós adoramos ter razão. Porquê que achamos que temos razão? Ou acreditamos que temos razão? Porque de alguma forma temos algum conhecimento sobre isso. Exatamente. É isso. Então o conhecimento muitas vezes vem atrelado com A razão. a razão e com o julgamento dos outros ou de outras pessoas. Então, mas esse conhecimento é absoluto? Ou seja, eu quando faço esse julgamento e adquiro essa razão, sou dona e senhora da verdade? Há quem pense que sim. Mas, Sim, sim. A humanidade vive a maior parte iludida dessa forma, sim. Nós, como humanidade, vivemos iludidos, assim. por isso é que estamos sempre à procura de mais conhecimento. Mais conhecimento. Para quê? Para termos mais razão do que o outro. Para termos mais Exato. conhecimento do que o outro. Para continuarmos a ser melhor que o outro. Também. Também existem muitas culturas ou sociedades que têm essa Eu estou a falar característica. eu vamos estou a dizer falar assim. mesmo no individual. Se eu tenho Certo. razão, se eu te julgo, se eu te comparo
e chego à conclusão que eu sou melhor, então estou-me a colocar numa posição de superioridade. Certamente. Mas também pode acontecer que eu te julgue, que eu me compare a ti e me coloque numa posição de inferioridade. Também. Sim, claro. Sim, sim. Ora, como nós somos todos iguais, não é? Podemos ter opiniões diferentes e aí está ok nas coisas, mas como nós somos todos iguais, a partir da altura em que assumimos uma posição de superioridade ou de inferioridade, algo não está bem na história, certo? Daí os confrontos, muitas vezes. E os Muitas conflitos. vezes. Sim, sim. Porque quando há um que se acha superior e o outro que se acha inferior, aí não vai haver conflito, vai haver Não. apenas A dominância e a dominância de um lado e a aceitação, a subordinação do outro. e o prorrogar dessa situação, de alguma forma. Exato. Então vai dar ainda mais razão àquele que se acha com razão E menos, vai dar ainda mais, ainda vai menos. tirar mais Exato. poder ao subjugado. Que está, na verdade, está a dar todo o seu poder. Ninguém lhe o tira, ele é que está a dar. Então, mas o conhecimento é, neste caso, é que é a raiz dos problemas? Do julgamento? Não me parece. Porque se atrás do conhecimento pode vir, não quer dizer que venha, mas podem vir essas atitudes, é o conhecimento aqui que está em causa? Não, a pessoa pode ter muito mais conhecimento e ainda assim não julgar o outro. Porque sabe. Eu creio que há uma pequena diferença, ok? Eu estou a perceber o que ele está a perguntar. E existe, tu tens o conhecimento, não é? Mas tens o autoconhecimento. E o conhecimento é algo exterior, é aquilo que tu conheces Certo. fora do interior de ti próprio, certo? Então, quando entras então realmente no autoconhecimento, a partir daí é que podes ter ilimitado e paraste de julgar. Aí não há. Quando o autoconhecimento assim, atinge um certo ponto, o julgamento deixa de fazer qualquer sentido, não é mesmo? Às vezes. Porque ainda assim Ainda existe assim? aí uma pequena ratoeirazinha que de vez em quando é Funciona. fundamental. Chama-se ego. E Pois. porquê? E porquê? Porque o ego, a mente, ela, de alguma forma, ela precisa de catalogar, ok? Tudo. Ela precisa para a sua segurança, para a identidade que realmente construiu. Então, ela acredita que é essa própria identidade que construiu. Ela precisa de catalogar das diferentes vertentes de tudo e mais alguma coisa. Mas ainda assim, a catalogação, ainda assim que é necessária para a mente, porque pronto, tem que ser, porque a mente precisa de estrutura para entender coisas e para vivenciar as coisas. Ainda assim, muitas vezes, o autoconhecimento também vem disfarçado. Achas que concordas com isto? Achas que, ou seja, não é, o ego coloca ali um cunho, ou seja, eu agora fiz um caminho qualquer, uma terapia qualquer de autoconhecimento. Ok. Mas de repente, eu tenho isto e outra pessoa não tem. Eu tenho aquilo e outra pessoa não tem. Também, como qualquer Ok. conhecimento, também caímos muitas vezes, ou às vezes, nessa pequena coisa ou atitude, mas muitas vezes sem sequer percebermos. Só Mas mais isso é tarde o que, percebemos isso. é o que nós, humanidade, chamamos do ego espiritual. Por exemplo, Isso. pode ser para o espiritual como qualquer outra coisa. Exato. É aí que eu quero chegar, não interessa para o que é. O ego vai sempre dar, ou pode sempre dar ali um cunho qualquer diferente no mesmo Sim. autoconhecimento. Então, por isso é que vemos. Eu acho que ele dá. Nós é que temos que também ter cuidado com isso, não é? Ele está lá para isso. Sim, Quase. sim. Ele está lá para isso, para nos defender, a Para nos nível proporcionar a instintivo, melhor- quase. Para nos proporcionar a melhor experiência A possível. melhor estadia aqui no. Nós é que nos deixamos ir pelas coisas mundanas Depois. e o ego vai connosco. Queres isso? Então bora lá. E já foste. Nós é que humanamente não Mas, gostamos muito das coisas. mas mesmo tu indo no bora lá, ele, a certo momento, ele será acionado se tu, em algum momento, se estiveres em perigo, ok? O alerta chega. Ele alerta logo. Então ele é quase como se fosse um salva-vidas do último. Pode ser. Também pode ser, pontualmente. Não é? Ou seja, pode ser muito, pode e é muita coisa.
Agora temos é que saber lidar com, neste caso, com o ego também. Não só por causa da questão do julgamento, mas também por causa dessas pequenas coisas que tu acabaste de referir, por exemplo, e outras mais. Portanto, o ego é-nos muito útil e é Muito imprescindível, mesmo. não é? E é imprescindível a nossa existência aqui, portanto, temos que aprender a viver com ele Exato. também, de alguma forma. Como é que aprendemos a viver com ele na questão do julgamento? Por exemplo, agora aqui uma questão. Eu tenho um conhecimento qualquer, mas eu sei que o ego para me dar ali uma, vamos dizer assim, uma lição. E não, eu não tenho que errar para aprender a lição. Simplesmente eu vou, olha, eu percebi isto aqui. Como é que eu consigo não ir pelo caminho do julgamento perante outras pessoas? Tanto como superior ou inferior, porque também acontece de ambas. E vamos falar na questão espiritual em particular, Sim. porque é muito daquilo que nós lidamos também, e vemos isso acontecer muitas vezes, não é? Sim, vemos a acontecer muitas vezes, mas esquecemos, ok, nós já nascemos com essa especialidade, mas todos os outros seres humanos são iguais a nós e também só têm escondido, ou só não se relembram dessa especialidade que têm dentro deles. Uhum. Então, mas se nós conseguirmos nos relembrar que não somos únicos e que todos provêm do mesmo sítio e têm a mesma condição, vamos chamar assim, têm o mesmo superpoder, vá. Então, se calhar, deixamos de nos pôr num lugar de superioridade que não temos e ficamos num lugar mais igualitário. Ou de Conseguimos inferioridade. ter uma visão diferente, um olhar diferente sobre quem está à nossa frente. Porque a minha experiência já passei por ambos, de superioridade como de inferioridade. Mais por inferioridade, até. Porque via outras pessoas, mas eu não consigo fazer aquilo porquê? Se eu tirei o mesmo curso, ou se tirei a mesma terapia, ou não interessa, o outro consegue, eu não consigo. Então, também isso já me aconteceu várias vezes. Então, até atingirmos um determinado ponto interno, ainda vamos ter que passar algumas provas. Será? Sim, principalmente precisas de conseguir estar seguro de ti próprio. Conseguir ou, ou aproximar-te o máximo que tu conseguires da tua própria essência, para que com isso consigas colmatar todas as e únicas falhas que possas sentir dentro de ti ainda. E com isso, não só o julgamento, mas com muitas outras questões internas, como já não vibram, ou não ressoam, ou não influenciam, deixam de fazer sentido e então estamos mais tranquilos, pelo menos, e temos a possibilidade de não julgar. De uma forma negativa, né? Que nós consideramos negativa. Ou prejudicial. Até lá, quando nós damos conta que entramos em julgamento, seja de que forma for, seja a considerar-me superior ou a considerar-me inferior, e seja em que situação for, estou a falar de uma generalidade qualquer, uma dica dava jeito. Uma dica. Uma dica para lidar com isto. Ou seja, eu tenho tendência para julgar, todos nós não viemos com essa tendência, mas fomos durante a nossa educação, isso foi-nos ensinado e incutido. Chega uma altura em que temos consciência que julgar, se calhar, realmente não é a melhor coisa. E, aliás, julgar, se calhar, é pior para o juiz que está a julgar do que propriamente para o que está a ser julgado. Olha, nem tem essa percepção. Exatamente. tinha aqui uma frase muito engraçada sobre isso mesmo. Tinha uma frase depois muito engraçada sobre isso mesmo. Ok. E então, nesta situação, para a pessoa que está a julgar os outros, mas ao mesmo tempo sabe que se calhar isso não é a melhor coisa, já percebeu que aquilo não é talvez a abordagem mais correta para os outros e para ela, o que é que ela pode fazer? Uma dica. Quando já fez esse processo? Quando já tem consciência e já se agarra em algumas situações a julgar os outros. Ou ela própria.
Ou em auto-julgamento, porque Primeiro não. eu acho que o pior dos julgamentos, na verdade, é o auto-julgamento, direto. Quando estamos a julgar os outros, estamos sempre aqui a fazer um certo auto-julgamento, não é? Mas às vezes há já uma consciência muito grande de um grande auto-julgamento que as pessoas fazem. Eu acho que este é talvez o mais É, difícil não, de sair. é mesmo não fazer esse auto-julgamento. Claro. Senão, ou seja, ai, não posso fazer isto. Isto. Está-se a castrar de alguma forma, Está está-se a sempre. reprimir, está-se a condicionar. Então, é reconhecer isso e, espera, mas eu consigo fazer diferente. Então, eu vou tentar fazer diferente na próxima vez. Ou agora, neste momento, vou tentar pensar de forma diferente. E aos poucos, é um processo também. Quando conseguir, definitivamente, não vai ter isso na mente em momento algum. Porque já não Ok. está ali nada. Então, Então, é um processo sempre. mas agora vamos imaginar que eu tenho um processo de qualquer em que julgo este ou aquele ou aquele outro, seja lá por que razão, motivo for, e eu até acho que tenho razão, e até é bastante evidente que eu tenho razão naquilo. Vá. Uhum. E então eu não percebo, mas eu não percebo. Eu continuo a julgar e a dizer, mas ele faz mal, ou ele é assim, ou ela, ou faz isto, ou faz aquilo, e aquilo nitidamente está errado. E não há ninguém que não diga realmente está certo. E eu estou ali a bater na tecla. O que é que isto me pode fazer? O que é que isto me pode prejudicar? Os nervos, Não ouvi, não ouvi. principalmente os nervos. O Mas estar pode a ser qualquer. persistir num Não, julgamento. eu ouvi-te a ti, não ouvi o Ah, que ele tinha respondido. Os nervos. Ok. Logo ali os nervos, né? A pessoa enerva-se, fica ali numa ansiedade, numa coisa, e depois só aumenta, porque ninguém ou vê ou reconhece que aquilo não está bem ou que devia de ser de outra forma. Então aquilo vai, e a pessoa não. Mas acreditas que é mais Parando. fácil continuar a alimentar esses estados ou parar de alimentar qualquer guerra? Neste momento é mais fácil alimentar esse estado. Porquê? É o que as pessoas porque para mais a fazem. pessoa é evidente que aquilo está mal e Mas se tu como é que disseres eu isso, vou sossegar? Como é que eu vou sossegar já que aquilo está mal? Aquilo é assim e não deveria ser assim. E quando eu dizem percebo assim, isso. relaxa, não, 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 não. Não quer relaxar, aquilo tem que ficar bem. Então há pessoas que ainda vão mais além. Exatamente. Então, mas e perguntar se ela quer alimentar essa guerra dentro dela? Se a pessoa entender isso dessa forma, É aí é que está. É a pessoa perceber que o que está a fazer é abrir uma guerra dentro dela própria. Mas é só isso que está a fazer, está a criar um campo de batalha gigante dentro dela, onde ela nunca vai sair, vamos pôr assim, vencedora de nada. Porque primeiro não há nenhum prémio também, sabe? Para a razão que ela quer ter. Ou não ter, não interessa. Depois, não é beneficiada nem interiormente nem exteriormente. Interiormente está-se a arrasar a ela própria, energeticamente. Claro. Exteriormente, está a passar uma imagem, olha, vamos pôr a palavra de julgadora, que diz instável, mais dela, que diz mais dela do que da coisa ou da pessoa que ela está a julgar. Julgadora, de arrogância, porque sabe, porque a pessoa é que sabe, não é? É, Então, arrogante, eu sou superior, eu sou arrogante, porque eu é que sei, está-se mesmo a ver que é assim. Por algum motivo ou outro, mas estamos a falar de uma questão interna, não só interna, mas como também de atitude. de atitude, sim, Que a sim, sim. pessoa pode certo, ter, também, claro. que a pessoa pode ter uma questão de, ok, de estrutura e de, ah, vamos dizer assim, alinhar as coisas de uma forma calma, Claro. sem, Não, e porque é repara, preciso. o outro até pode estar a fazer de facto algo errado, seja lá, até pode estar a infringir a lei. Uhum. Eu reconheço Ok, isso, mas não ok. tenho que me pôr. Mas no nosso, aqui no que nós tentamos transmitir é, ok, podemos deixar de ver porque é que está errado, ou tentar entender porque é que está errado para nós, ok? Para Exato. dentro de nós, porque é que está errado? Porque é que eu acho que aquilo está errado? Porquê? E fazer essa análise, tentar perceber, ok. Não, 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 não. E depois, a partir daí, digo eu, no meu caso, ok, isso não interessa para nada. Isso não interessa para nada. Exatamente. Se por acaso algo disso me estiver a incomodar ainda,
não é? É, quanto a mim, é tentar perceber porque é que isso nos está a incomodar, qual é a pedra de toque em que isso está a bater. O que às vezes também é difícil porque podem ser Várias coisas e podem ser muito não diretamente relacionadas com aquilo que à partida nem se percebe, parece nem ter a ver relação, Uhum. pode ser algo que parece nem ter qualquer relação, mas está lá qualquer coisa. E isso sim, eu acho, e eu até às vezes penso para mim que isto foi um processo que eu fiz durante algum tempo, quando havia alguma coisa destas que me incomodava e eu às vezes também tirava o ar com as coisas e não sei o quê, depois acalmava-me e ia tentar ver em que ponto é que aquilo me batia. E de certa forma eu conseguia revirar o jogo a meu favor, dizendo, ok, obrigada porque me mostraste aqui qualquer coisa que dizia para mim, de mim para mim. Obrigada porque me mostraste aqui qualquer coisa que não está no sítio e que tem que ser vista. Agora eu vou ver o que é. Mas tentava fazer as pazes, com aquilo que no exterior me estava a incomodar e agradecia, porque de facto se me estava a incomodar, fosse lá por que motivo for, é alguma coisa que eu tenho dentro de mim que não está correta, não está correta não está alinhada. Porque se estivesse alinhada, não interferia comigo. Certo? Porque alguém pode tentar interferir connosco, mas se nós estivermos em paz, a pessoa simplesmente fica a tentar interferir, mas não interfere. Não, porque se tu não tiveres interferir primeiro contigo próprio, neste Exato. caso, venha quem vier, tu, ok, pronto. Exato. Então é Exato. mais difícil vir alguém de fora se nós Exatamente. estivermos num estado De o menos tranquilidade possível e nesse alinhamento. estado. Exato. Pelo menos é a experiência que eu estou a ter. Eu já tive esta experiência várias vezes, mas Não, elas não. há bem pouco tempo. A experiência de esse tipo de situações começarem cada vez a ser menos. Sim, É isso que eu mas quero às dizer. vezes acontece e acontece com uma determinada, Sim. vamos dizer, veemência e neste caso foi alguém que tentou entrar em conflito comigo e ficou a tentar entrar e lá teve que lidar com o seu próprio conflito interno porque eu não quis entrar em conflito e são preciso dois para dançar o tango. Para haver um conflito entre dois é preciso dois em conflito. E eu, E nessa situação em particular, certo, ainda tem a parte mais engraçada que é o estar a discutir, não diretamente para a pessoa, que era a questão não era para ti, exato, mas a passar por ti o que queria dizer ao outro, exato. Mas ao mesmo tempo também entrar em conflito comigo. certo? Queria ter razão e queria que eu desse razão. Ok? Ok? Eu acho que era aqui a procura de um aliado ou de alguém que a compreendesse a questão. Sim, Foi giro. mas a ideia, como havia lá mais pessoas envolvidas, podia-se ter feito a perguntar. Então vai conversar ali com aquele, então vai ali conversar ali com aquele e ver o que é que eles dizem. Como é que eles estão-se a sentir, como é que eles estão dentro dele. Mas, Já estávamos tão para lá de Bagdade que não valia a pena. não, porque às vezes há sempre coisas que dá para minimizar situações, ok? Mas, outras vezes, eu entendo. E eu entendo, ou seja, a situação em si, entendo Sim. porque é que ela estava. A Entendo surgir. tudo isso. Entendo perfeitamente. Oh. Sim. Mas existe o pequeno esquecimento que eu sempre falo que as medicinas, elas ampliam tudo aquilo que nós já sentimos, que já temos cá dentro. Elas não inventam lá nenhum sentimento, nem quem está ao leme também não inventa qualquer sentimento nenhum para passar o que quer que seja para o outro. Esses pensamentos e tudo isso já está dentro de cada um. E então, vou pegar na expressão do marinheiro ao leme, o que é que ele está lá a fazer é que todos usufruam dos vossos próprios pensamentos e, de alguma forma, quando quiserem, que se libertem deles, para poder sentir. Mas, se não se permitirem e quiserem continuar
novamente nas crenças, em tudo isso, está tudo bem na mesma. Está Claro. tudo bem na mesma. Agora, há uma coisa que é pedida que é o respeito. Quando eu vou à casa de alguém, eu tenho respeito. E tem que haver esse respeito quando nós vamos à casa de alguém. Então acalmamos-nos, relaxamos, percebemos. Ou se não percebermos, deixamos que a coisa vá até ao fim e depois falamos. E dizemos, olha, passou-se isto, eu sinto isto. E assim é que são duas pessoas, vamos chamar adultas, com maturidade e com tranquilidade dentro delas também. Mas eu acho que as pessoas, quando estão no julgamento, não estão na tranquilidade. Mas, então, convém se calhar olhar para nós, para dentro de nós, para os nossos pensamentos, para as nossas ações e para tudo isso que nós já usufruímos diariamente, ok? Não é só porque a medicina entrou em ação e de repente, bum, vem aquilo, não. Nós já lidamos com isso diariamente. Claro. Só que queremos é viver em automático, desligados, talvez, às vezes. E Até fingimos porque que nada disso está lá. E Mas só fingimos fingimos. que nada disso está lá. E fingimos que nada disso está lá. Exatamente. É isso mesmo. E depois passamos por uma experiência, vamos dizer, mais intensa, que nos obriga a olhar para todas as nossas questões e para dentro de nós e para tudo o que está lá envolto, que nós escondemos e fingimos não nem querer olhar para aquilo, que acontecem essas situações. Porque queremos arranjar um culpado. Queremos arranjar um bode expiatório, onde há algo onde nós podemos atirar as nossas setas que estamos a sentir. Em vez de novamente poder parar, ok, esta situação está-me a mostrar o quê? O que é que isto me quer mostrar? Porque é que eu não consigo parar e observar e parar realmente? A culpa não é do outro, não. A culpa é minha. Eu é que estou a criar estas situações, eu é que me estou a incomodar, eu é que vou. E daí fazer esse filme. Eu. Eu é que estou, eu é que sou, eu é que faço. Se nós fizéssemos isso. É que é muito mais fácil, parece. Parece só ser muito mais fácil apontar o dedo ao outro. Eu digo que parece ser porque no imediato é mais fácil apontar o dedo ao outro. A longo prazo é horrível porque continuas a comer com as mesmas coisas todos os dias de ti próprio. E depois, dependendo da energia que tu vais bater, levas com essa energia toda de volta e é sem querer. Então a tua situação, em vez de poderes, de alguma forma, relaxar e tranquilizar, se calhar podes piorá-la. isto depois vai se refletir no dia a dia. É isso? Sim, sim. O dia a dia simplesmente não vai melhorar. Não, pode até ganhar mais umas quantas coisas. Mas isso é ótimo. Vai ser até ao limite de não aguento mais e rendo-me. Se assim for, se não for, está tudo ótimo também. É sempre. Faz tudo parte da experiência, não é? Sim. Há muitas experiências para se experienciar. Muitas. Mas voltando aí um bocadinho então, mas ou pegando na situação que se passou, o que é que alguém tem que decidir o que é certo? Porquê? Ou o que é errado? Ou porquê? Porque nos ensinaram desde pequeninos que existe o bem, existe o mal, existe a luta do bem contra o mal, existe a luz, existe as trevas, existe Deus e existe o diabo. E, Isso ok, em si é um julgamento. Em si próprio. Isso em si Isto, mesmo, em si próprio é um julgamento. a dualidade é o julgamento por si. Tens sempre o noite e o dia, a luz e as luzes e as trevas, o sol e a lua, o bem e o mal, Deus e o diabo. Tens sempre isto. Na dualidade estás sempre nisto. Portanto, é muito difícil ficar. O não julgamento implica uma certa neutralidade.
Ora, no mundo dual, como é que se fica neutro? É difícil. É difícil. Sim. Objetivamente é É, difícil. E com sim. pouca maturidade emocional, com pouco trabalho emocional, é impossível. Impossível. Estás sempre a cair nisso. Mesmo com bastante trabalho emocional, não é fácil sempre. Claro. Não é fácil sempre. É um processo, claro. É um processo. É um processo de auto, Às vezes de anos. de anos e estás sempre Sim. alerta. Posto alerta. É quase um policiamento isto. Mas esse policiamento vai fazer com que eu vá julgando várias coisas, ainda por cima, a mim próprio, no caso. Exatamente. O que também não Exato. é benéfico, Pois. no caso. Então estás a ver. Não é? Pode não ser. Então estás Sim, a por ver causa do o peso da ponto que palavra em está. si. Por Como? causa do peso da palavra. Sim, sim, sim. Policiamento. Pois. Por isso é que eu primeiro falei alerta, estar alerta, mas o alerta leva-me aqui um bocadinho para a ansiedade. Também não é isso que eu pretendo. Então, é estar atento. Estar atento. Sim. Estar atento para não cair nisso. E é simples, ao mesmo tempo é simples. Estamos atentos, é estar atento quando algo nos incomoda, quando algo nos tira da paz, porque a forma de estarmos mais em paz é quando estamos precisamente fora do julgamento e na neutralidade. É quando nos sentimos mais em paz. Lá está, o caos pode estar a acontecer à nossa volta e nós estamos em paz. Pronto, por exemplo, vamos pegar outra vez nessa situação. Estava a acontecer ali um mini caos e tudo à volta estava tranquilo. Tranquilo. Exato. Mas aquele mini caos estava ali. Estava ali. E queria estar ali, portanto, é deixá-lo. Pronto. Mas isso não afetou, Não. ou melhor, até certo ponto depois, até aliviou todo o resto da egrégora que se estabeleceu. Sim, sim. Era só para pegar no exemplo. É engraçado. Foi giro. Mas vamos voltar aqui aos humanos. Nós humanos, então, nós julgamos, mas há certas coisas no passado que nós não julgávamos, que eram aceites, que agora, hoje em dia, já julgamos. Isso vai acontecer para o futuro com outras coisas que nós humanos aceitamos agora e no futuro não vamos aceitar. Então isso é uma bola de neve gigante também. Agora aceitamos, depois já julgamos. Já não aceitamos. Isso tem a ver também com a própria sociedade que vai mudando, não é? Exato. E quem é que dita as regras? Ou quem é que vai ditando as regras? Será que há, vamos dizer assim, temos falado também sobre isto. Se falamos sobre a sociedade, temos que falar que há pessoas, estruturas que ditam as regras. Sim. Sim, Não há como fugir a isto. E não, Exato. portanto, mesmo a educação e tudo mais. sim. Daquilo que nós temos experienciado, né, da nossa vida, cada um, de certa forma a educação também é um pouco limitante nesse sentido. Limitante para conseguirmos ficar cada vez mais neutros, mas condicionante no sentido em que nos condiciona, lá está, a sermos mais formatados e menos atentos às coisas que realmente são Importam. pronto, exato, para o nosso benefício. Concorda? Em absoluto. Então tem que haver também aqui poderia haver aqui uma mudança de alguma forma. Exato, era isso que eu ia dizer. Ainda que eu comece agora a vislumbrar algumas mudanças nesse sentido. Relativamente à educação. Sim, relativamente à educação, sim. Porque há pessoas novas que estão a surgir Certo. que têm outro tipo Sim. de pensamentos até. Certo. Sim, Certo. em vez de trazer essa formatação, deixar fluir a criatividade de cada um. Uhum. Isso Exato. nas escolas já, desde Já está a pequenino. acontecer, mesmo. isso já está a acontecer. Sim, Não sim, é- sim. Já. E esperemos que Isso aconteça já cada vez acontece. mais. Esperemos que aconteça cada vez mais, porque um dos problemas do sistema de educação é que é o sistema que criou os seus próprios professores. Certo? Exato. E, portanto, andamos Exato. sempre aqui Exato. na rodinha. E relembrar que este sistema de educação atual foi criado Neste caso, precisamente. português, desculpa. Só para Não, dar um não. contexto mais. O português, não, o sistema todo, o europeu, o americano, todo o sistema educativo foi criado mais ou menos numa determinada altura, depois
diversificou-se um pouco de acordo com a cultura de cada país e com o correr de cada país, mas ele foi basicamente fundado, por assim dizer, a finais do século não é 20, 19, por aí assim, sim. Para manter as crianças sob controlo enquanto os pais tinham que ir trabalhar. E para manter crianças sob controle não é a criatividade que nós vamos estimular. Nós vamos impor regras e formatá-las e fazer delas até bons operários, porque é isso que nós queremos. Quem estava a implementar isto queria operários. Porque foram pessoas que pensaram nestas coisas. Pronto. E não estamos a dizer que seriam pessoas más, não é essa a questão aqui. Vamos retirar a autonomia. Retiramos-lhes a autonomia e pronto, vão para uma profissão qualquer que eles decidiram, e pronto, e vão-nos ser muito úteis como um ser humano na sociedade. Exatamente, vão ser úteis à sociedade. E portanto aqui a criatividade aqui não tem lugar, nem sequer era numa altura em que as artes tivessem, por exemplo, as artes, estou a falar das artes como tinha falado de outra coisa, mas pronto, nem sequer era uma altura em que as artes tivessem particular interesse para ninguém na altura, não era dado nenhuma importância, nenhum interesse, e o que era formatar crianças, ainda por cima, essencialmente filhas de operários, portanto vinham da classe trabalhadora e da classe com poucos recursos, portanto é tê-las aqui, é melhor pô-las dentro de uma caixa, o mais fácil, com regras simples, diretas, para as formatar e ser fácil lidar com elas. Então, neste caso... No fundo, pôr-lhes uma trela. Pronto, isso também influenciou, ou se recuarmos a inícios de 1900, por exemplo, vemos que as nossas gerações mais próximas, anteriores, foram muito fustigadas, castigadas, influenciadas a sofrerem e às vezes até nem a ligarem ao sofrimento. Simplesmente a seguirem em frente e é assim e acabou. Exato. Ou seja, a não lidarem com as emoções e com todo o processo mental com que passavam diariamente. Certo? Certo. E isso levou-nos um bocadinho ao mesmo, aquilo que somos hoje neste dia, enquanto sociedade. Certo. Então... E quem saía fora das regras era terrivelmente julgado. Certo? Ainda hoje ainda há muito julgamento. Ainda. Okay? Certo. O que eu quero dizer com isto é, também temos que olhar para a história mais recente nossa, claro, enquanto sociedade. Não podemos dizer... é história recente. Então... Porque depois o próprio sistema, não é? Porque isto foi criado assim, o sistema de ensino. E depois é o próprio sistema de ensino que cria os professores. Exato. Agora pegando nisso, mas aos nossos pais, aos nossos avós, que muitas vezes nós Alguns deles nem foram à escola, na verdade. Pronto. Então muitas vezes nós olhamos para os pais e para os avós e para a família de uma forma depreciativa, talvez. Julgamos que eles eram pobres, eles eram assim, eram assados, eram os brutos. Mas na verdade eles não sabiam mais. Eles tiveram... Então não podemos... Eles passaram por aquilo que o diabo não quis. Então, de certa forma, muitas vezes temos que... Ok, eles se calhar sofreram coisas que eu nem sequer imagino. Claro. Então também não me cabe a mim julgar... Não. Como é que eles são agora, ou foram há 5 anos, ou há 10 anos atrás, porque eu não sei o que eles passaram. Eu não sei a ajuda que eles não conseguiram ter. Muito bom. Então a pergunta fica assim. Então como é que eu consigo julgar algo que eu não experienciei, não passei, não vivenciei, não sei de nada, não sei de nada. Só sei a teoria, mas na prática não tenho conhecimento algum. Então como é que eu vou julgar alguma coisa? Isso é em tudo. Como é que eu vou para dentro de qualquer ser humano que viveu a sua vida de uma tal maneira, como é que eu vou julgar as ações que ele tem se eu não vivi a vida que ele levou? Claro. Com essa pergunta, talvez muitas coisas que nos passam pela cabeça poderiam ser limpas, talvez seja uma palavra. Essa deveria ser a visão mais compassiva da coisa. Ainda assim, há quem não consiga fazer isso e não consiga ver. Porquê? Porque tem razão. Certo. E porque é errado ou certo. Exatamente. E porque o outro também devia ver como eu estou a ver. Exato.
Mas Então não- esquecemos-nos que o outro viveu uma vida um bocadinho diferente e vê de outra forma, que nós não queremos nem saber. E continuamos só com as nossas lunetas, com os nossos olhares. Exatamente. É quase como, ok, eu estou a olhar ali para o semáforo e está vermelho, mas o outro avança. Mas porquê que o outro avança se toda a gente sabe que aquilo está vermelho e não é para avançar? Eu sei lá se o homem é daltónico. Exato. Por exemplo. Exemplo. Por exemplo, mesmo isso. Eu sei lá se o sol não está a dar num determinado ângulo, parece que o vermelho está fechado e o verde está aberto. Yeah. Nós passamos metade da história, que é a nossa. Mas a do do outro. E nessas situações são situações pequeníssimas que nós temos, se calhar, 10, 15, 20 vezes por dia. Sim, Ou mais. Então, isso é uma coisa Mas o constante outro nossa. viu o vermelho ali na outra rua, ele viu que o semáforo está vermelho. E aqui não está. Aqui não está a ver, mas o semáforo é igual, só a rua que mudou. mas pronto, mas imagina, dá para parar. Ok, deixa lá parar. Porque é que ele, se quisermos continuar nesse debate, vamos para um debate interno, que é, ok, deixa lá então entender, feito isto, que eu, para mim não é certo, mas ele fez. Ok, então deixa-me lá ver. Pode haver N razões. Pode ser esta, pode ser esta. Se calhar ele pode nem ter-se apercebido. E também pode existir assim uma coisa para tranquilizar. E no fundo, o que é que eu lucro mesmo em ter É razão? isso. É isso. Pronto, e atenção que nós estamos aqui a falar da forma como nós nos sentimos e pensamos, e não na questão factual de uma pessoa que está a regras, não é? De trânsito e de respeitá-las só porque Trânsito ou de sim. outra qualquer. Temos Sim. que Sim, sim. ter esta. Há Nem pessoas- sequer estamos aqui a tirar razão a ninguém, na verdade. A Exato. pessoa Não, não. pode olhar e dizer, ok, ele passou com o vermelho, ele não tem razão. Pronto, Correto, correto. Não é, nem sequer é essa a questão. Escusei de ficar ali a bater em seco. Ele passou com o vermelho. Ele exatamente. devia estourar, Exato, devia então, estourar um pneu do carro. Não é? Temos que às vezes fazer Devia cair uma pedra em cima. temos que fazer Para esta pequena referência porque há pessoas que Certo. podem não entender bem o que nós queremos dizer. depois levam para o outro lado, não é? Eu percebo. Exatamente. Exato, Então é exato. só, Não. é só isto. Mas sim, é isso. É só para pararem, talvez, de se estar nesse martírio, que isso é um martírio para eles próprios. Para eles, Para lidar. principalmente. Para eles próprios. O outro, entretanto, até já lá vai à frente com o carro. Então o outro nem te conhece de lado nenhum, nem nunca viu a tua cara, nem nunca. Exato. Então, agora pegando nesse exemplo, imaginemos que uma pessoa tem essa situação, depois tem mais uma no trabalho, depois tem mais uma não sei onde, tem mais uma no supermercado. Uma pessoa que tem família que chega a casa. Essa energia vai ser muito boa para a família, neste caso. Vai depositar tudo na família, não é? Vai descarregar tudo ali, porque é quem tem mais proximidade, mais confiança. Agora imaginemos que são duas pessoas. E que está mais a jeito para levar com tudo. Agora imaginemos que são as duas pessoas, que as duas de alguma forma têm isso diariamente. Então são duas pessoas ali, numa casa, vamos falar assim, né? Vamos supor. Oi? Portanto, a energia ou a vibração que estão elas próprias a alimentar na sua própria casa. Sem terem essa noção, por exemplo. Exatamente. Mas se parassem um pouquinho, teriam essa noção. Porque eu acho que já aconteceu a toda a gente. Eu acho que Também temos já a aconteceu. toda a gente já aconteceu entrar num qualquer sítio e sentir-se mal lá dentro porque está irrespirável, Seja qual for a razão. seja qual for a razão. Portanto, acho que. E a pessoa sair. Eu acho que isto já aconteceu a toda a gente, caramba, ou pelo menos à grande maioria das pessoas. Ter um mau feeling acerca do sítio onde estou a entrar. E, portanto, a pessoa ter principalmente cuidado com aquilo que traz para dentro da sua própria casa, acho que Mas antes, por causa disso mesmo, ter cuidado é exatamente antes de entrar. Não, antes de si próprio. Ou seja, ok, então eu agora acordo para este dia. Tudo o que me acontecer está aqui a vibrar dentro. Então vou estar mais atento a todas as pequenas coisas que possam acontecer. Se não fizer esse trabalho, ou se não interessa,
no fim do dia vai ter um acúmulo de situações enquanto energia com ela própria. Depois pode refletir nas relações mais próximas. Então, muitas vezes as relações deterioram-se, degradam-se por causa dessa falta de atenção, vamos falar assim. Exato. Isso concordam? Sim, Sim. sim. Ok. Nós ficamos insuportáveis para nós próprios. Uhum. Até para nós próprios, quanto mais para os outros. Então, fica pronto, para quem quiser fazer essa reflexão, pronto, para ter mais atenção, para estar mais atento. Aprender, talvez, se quiser, a lidar melhor consigo próprio. Ou a tentar gerir essas emoções de uma outra maneira qualquer. Seja fazendo terapia ou seja fazendo o que for necessário. O que Só for falar. necessário. Falando, escrevendo, o que for. Pôr para debaixo do tapete. Não é boa ideia. E não é uma estratégia que resulta durante muito tempo. O tapete algum dia vai se destapar e a coisa vai dar para o torto. Fingir que não aconteceu, fingir que está tudo bem, não é uma boa opção. Mas esta é a minha opinião. E às vezes também só achar que sim, está bem, já resolvi. Exato. Também, porque nós fazemos isso também muitas vezes. Mas isso também é pôr para debaixo do tapete. É fingir que não aconteceu. E fingir que não aconteceu. Ou, Não. ou fingir que está tudo bem. Aconteceu, mas não, Está está tudo bem. tudo bem. É, mas há momentos em que tu já consegues, ok, isto acabou de acontecer, mas eu não vou ficar ali 3 horas, ok, aconteceu, não. Não, tu consegues gerir isso de alguma forma e até soltar e perceber o porquê de acontecer, talvez, às vezes, pode vir essa resposta, e se não vier, tudo bem, mas consegues eliminar aquilo dentro de ti. Mas aí é preciso Quase ter automático. Mas aí é preciso já ter feito muito trabalho de casa para que isso aconteça dessa forma. Ok, A certo, maior parte das vezes aquilo que o Ricardo estava a descrever, o que acontece, ok, na verdade, é eu estou a fingir que está tudo bem e ok, não, na ok, verdade estou a ferrolhar dentro de mim e certo. É Sim, nesse sim, sentido. é nesse sim, sentido. sim, sim. E Sim. isso eu diria que é 90% das vezes que ele está que acontece, aquilo que ele estava a descrever acontece em 90% dos casos. Os outros, se calhar, estou até ser generosa. Relativamente ao que tu estás a dizer e que é válido, perfeitamente válido. O que ele está a dizer também acontece muitas vezes. Sem nós também nos apercebemos assim tanto disso. Mais ou menos. Não acontece assim tanto. Fica cá marcado. A maior parte das pessoas não sabe soltar. Sim, Isso. certo, correto, concordo contigo. Então? Mas também concordo com ele quando. Mas é possível, claro que é É possível. isso, é só isso. Sim, É sim, claro sim, que é possível. Mas é possível, eu estou a dizer, mas se calhar em 90, 95% dos casos não é isso que está a acontecer. É apenas a pessoa a enganar-se a ela própria. Pronto, era só isso. Entendo, esses dois, entendo. Agora ficou mais esclarecido. Entendi bem. Boa. Então, nós já falamos um pouquinho do julgamento em defesa própria. Em defesa própria? Não, acho que não. Acho que já demos assim um piteco, é do género. Quando nós. Se o julgamento. Imagina, o julgamento não te está a falar nada do outro, mas realmente está a falar tudo de ti próprio. Exato. Já falamos um pouquinho sobre isto. Um pouquinho. Queres explorar? Só dissemos mais ou Vamos menos explorar. isso, mas vamos Ok. explorar isso. Vamos explorar isso, sim, sim. Está bem. Que é. Então, Que é tudo realmente o que se aí. passa, tudo o que se passa na minha vida tem tudo a ver apenas e só, em primeiro lugar, ou só comigo próprio. É isso? Certo. Certo. Ok. Então, mas explica-me lá melhor isso, se eu agora venho de lá de fora, tive uma irritação qualquer, não interessa qual, e eu venho implicar contigo. Primeiro, eu co-criei essa situação com o meu ego, Pronto. para Mas que fui eu. depois... Mas fui eu que venho de lá de fora, Sim, sim. toda irritada, agora chateada da cabeça. Sim, mas tu também tens ego, então nós vamos combinar aqui uma coisinha, um teatro, para a gente... Se divertir os dois. Então, quando nós há pouco, quase no início, dissemos que o ego
pode ser o nosso grande amigo e tudo, também é nesse sentido, porque todos temos o ego. Então, lá está, nós não estamos aqui a dizer uma verdade absoluta, mas que o ego trabalha a nosso favor, trabalha. Só que o nosso favor às vezes não é bem o nosso favor humano. Exatamente. Então temos, quem quiser ter esta reflexão, entender o papel do ego e ampliar o papel. Porque nós muitas vezes o ego é isto, é aquilo e temos que afastar do ego, ou temos que não sei o quê, né? Algo assim do género. Pronto. Sim, Temos sim, que Vai sim, sair ser sim. de do forma ego. geral. Temos que sair do ego. Quando o ego não vai desaparecer, não é? Pelo menos é a experiência que eu até agora estou a ter, ok? E então temos que, de certa forma, aprender a conviver com o ego, como também já foi dito por nós no início, e entre os diretos também, de certa forma. Então ele vai nos criar, ou ajudar a criar, todas as situações que nós, ainda que muitas delas inconscientemente, co-criamos para o dia ou para qualquer momento que seja. Então, à partida, como ele diz, é tudo Cocriação nossa. em primeiro lugar. Tudo. Portanto, Nesse sentido, concordo, sim. Sim, porque depois o que existe ou deixa de existir, isso pouco importa para aqui também. mesmo que sejam situações aparentemente exteriores a nós e que aparentemente não tenham nada a ver connosco. Por exemplo, o estarmos num local, ou perto de um local, ou perto de um grupo de pessoas que esteja a acontecer ou uma guerra, ou uma discussão, Sim. ou um acidente de viação, ou um acidente de qualquer outra natureza. Nós estarmos ali, também de alguma forma, podemos estar diretamente ou menos ou mais indiretamente ligados àquilo, mas é sempre alguma coisa a ver connosco. Tem sempre alguma coisa Há sempre a ver alguma. connosco. Há sempre ali um ponto de ligação qualquer. E há uma parte de nós que quis lá estar. Seja para o que for. Seja Seja- para a necessidade de ver algo desse género acontecer, saber como lidar com as suas emoções, saber whatever. Aprender o que seja o que for que tiver que ser aprendido. Então, nesse sentido, se nós temos a ver aqui uma situação e deixarmos levar pelo julgamento de aquela pessoa mesmo, ou isto ou aquilo, né? E és mesmo tolo, como é que isto aconteceu? E és mesmo não sei o quê. Então também poderá ser também uma das situações em que, peraí, eu não sei como é que a pessoa aconteceu aquilo, ou como é que ela se sentiu mal, então vou. Ok, podia acontecer comigo. Exato. Não sei como é que aconteceu, né? Se não vi aquilo, eu às vezes passo por acidentes na estrada e realmente olho os carros virados, que seja assim. Eu gostava de saber como é que aquilo aconteceu, mas não quero, porque se calhar eu vou ter que passar por aquilo. Então, não faz mal. Vamos embora. Siga. Alguém já passou, né? Pronto. Então vamos embora. Não, nem vou olhar para tirar orçamento. Já, vamos embora. Olha, a Sara está. Quer dizer. Olá, Sara. Estás boa? Olá, Sara. Nós estamos bem. Hã? Estamos aqui a partilhar. E se tiveres alguma coisa para partilhar connosco, força aí. Sim, ou alguém quer colocar uma questão, colocar um comentário, apenas. Ou dizer que discorda totalmente de nós, também está tudo bem. Claro. Olha, boa. Isso é que eu gostava. Saber ouvir outra versão Uma do opinião que foi. diferente. Yeah. Boa. Então, por favor, sintam-se à vontade. Acho que temos que criar mais intervenções, que a gente gosta delas. Ias agora aí fazer uma pergunta. Até porque se houver alguém que não esteja a perceber alguma coisa do que nós estamos a dizer e queira que nós expliquemos de forma diferente ou melhor, por favor, também. Claro que sim. O nosso ponto de vista, a gente não está aqui a ensinar coisa nenhuma. Claro que sim. Ok. A Sara entrou agora, ainda não sabe do que é que estamos a falar. Estamos a falar hoje de julgamento. E por consequência, autojulgamento. E autojulgamento. Esse é o tema que já nos levou para muitos lados. Mas sempre no julgamento. Yeah. E dentro desse tema é o espelho que ninguém quer olhar. Uau!
Temos um espelho à nossa frente, mas recusamos-nos a olhar para ele e viramos para o outro. Exatamente. É basicamente isso que estamos a falar, não é? Ai, ups. Então, quando nós julgamos alguém, e pode ser até positivamente, não é? O julgamento não tem que ser negativo. Eu posso olhar para uma pessoa e. Está bem com o teu. Tá bom? Tá bom. Mas tudo bem, se a gente depois pensa assim também. Não há Yeah. problema. e até posso chegar a conclusões. Exato. Exatamente. Exato. E até posso chegar a conclusões positivas, não tem que ser necessariamente mal. Mas o julgamento negativo é aquele que eu acho que traz a maior aprendizagem. Porque, de facto, se é um julgamento em que o outro é mau ou feio, ou whatever, uma coisa assim qualquer má, isso é a tal situação, eu estou-me a espelhar. Aquilo que eu estou a ver no outro diz algo sobre mim. Há quem diga que se eu estou a ver que o outro é, sei lá, Mal. vaidoso, vamos lá, vamos limitar isto assim a uma coisa que até nem. Pronto. Se eu acho que o outro é vaidoso, há quem diga que, ok, se tu estás a ver que o outro é vaidoso, é porque tu és vaidosa. É porque estás a reconhecer em ti que és vaidosa. Eu não concordo muito com isto. Eu acho é que não concordo muito com isto. Posso eventualmente, mas não quer dizer que não seja, mas eu vejo isto de outra forma. Se eu vejo alguém vaidoso e eu estou a julgá-lo por ser vaidoso e isso me está a incomodar, eu acho é que eu tenho que perceber onde é que pessoas vaidosas ou porque é que pessoas vaidosas me incomodam. Em que tecla é que isso está a bater? Mas às vezes ela também queria ser como essa pessoa vaidosa e só não consegue, só não. Às vezes pode ser. Mas pode ser isso. Pode ser isso. Mas pode ser que Às eu vezes, tenha. Às às vezes. vezes. Mas eu posso ter tido uma mãe muito vaidosa, por exemplo, mas que ao mesmo tempo era uma pessoa que me fazia muito mal. Seja lá porque for. Não interessa. E então está associado. Aquela pessoa tem nem nada com a minha mãe, mas só é vaidosa. Ela aqui a Sara. Se viu no outro. Pronto. Lá está a tal ferida. A tal ferida. No fundo, aquilo que eu estava a dizer, eu tive uma mãe muito, sei lá, uma mãe qualquer que me fez mal, seja lá por que motivo for, por esquizofrénica, porque era qualquer coisa, não interessa, mas era muito vaidosa. Então eu associo e eu olho para a outra pessoa e sinto a mesma coisa da vaidade e a pessoa nem tem nada a ver com a minha mãe, só que também é vaidosa e eu fico ali, ui Jesus, não gosto de gente vaidosa. Mas o problema não é a vaidade, é aquilo que a pessoa que também é, neste caso, isto é um exemplo, é a associação que eu faço. Houve alguém que foi vaidoso na minha vida e que me causou traumas profundos. Isto é um exemplo. Isto por causa da teoria dos espelhos, que durante algum tempo eu me debati com ela, debati-me com ela no sentido, ok, se eu vejo no outro, aquilo que eu reconheço no outro, eu reconheço porque eu também tenho. E em muitos casos, é muita coisa sim, mas é muita coisa não. E acabei por perceber, eu cheguei a esta conclusão, que não é tanto às vezes a característica em si, mas sim o que ela despoleta. E ela pode despoltar algo igual, sim, mas também pode despoltar uma coisa que não tem nada a ver. Por associação. Este foi o exemplo que eu, agora, do vaidoso e da mãe, da ferida, causa traumas, pronto. Foi o exemplo que eu arranjei para ilustrar isto. Na verdade, qualquer um de nós consegue. Tem isso tudo dentro deles. Todos. Sim, Tudo. tudo. Consegue tudo. Tudo é igual. Nós conseguimos sentir isso se quisermos. Sim. Aí, a grande texto está para aqui. Ui, Aí, Queres agora ler?
Ora, por exemplo, se houver alguém mais novo que gosta de se arranjar, é só um exemplo, e alguém de certa forma lhe tira isso e faz esse alguém pensar que aquilo é demasiado, pode incomodar exatamente por essa vivência. Espera aí. Se houver alguém mais novo que gosta de se arranjar Aqui o caso do vaidoso. e alguém de certa forma lhe tira isso e faz esse alguém pensar que aquilo é demasiado, ok? Pode incomodar exatamente. Exato. Parece Lá está. Houve ali qualquer coisa, houve ali um episódio qualquer que depois faz incomodar. Exato. Há muita, não é, a relação não é direta. O que eu quero dizer aqui é que a relação não, circula por aí muito o taxativo de, ok, se o outro te incomoda por ser vaidoso é porque tu és vaidosa, se tu vês que o outro é simpático é porque tu és simpático, se tu vês que o outro é mau é porque tu és mau. Não é assim tão direto. Essa questão de não ser tão direto é que, como há pouco estávamos a falar, às vezes as pessoas quando ok, eu é vaidoso, ok, então eu sou vaidosa ou quero ser vaidosa, ok, eu não quero ser vaidosa, eu largo isso de mim. Mas não foi largar a causa. Exato. Largou aquele efeito, que percebeu aquele efeito, que já é muito bom. Sim. Daquela questão que estávamos a falar há pouco, que sim, é possível, acredito que seja possível automaticamente a pessoa fazer essa limpeza, o soltar, mas muitas vezes é só no mental. Não é uma coisa concreta porque não foi realmente uma causa. Foi pela rama, ficou-se pela rama. Pronto. Mas fazer esse processo já é muito bom. Já é bom, não fica ali tanto, mas está a fazê-lo pela mas rama. Este é um bom exemplo para eu tentar agora ligar àquilo que eu queria dizer. Sim. Mas isso do automático, ok? Não significa que vá desaparecer a imagem ou o momento que aconteceu alguma coisa. E se nós quisermos revisitar, está sempre lá. Essa imagem visual, tudo. Na mesma. Isso não desaparece. Não existe uma máquina, olha, acabou. Agora não consegues visitar isso, não consegues ver nada disso. Não. Consegues é aprender a lidar mais rapidamente com isso e a soltar, sim. Com que isso não te incomode e não fiques mentalmente a debater e até magoar-te. Neste caso, o soltar é um incómodo que provoca. Sim, porque prende a energia dentro de ti automaticamente, em algum ponto do teu corpo. Depois, isso pode-se traduzir para muita coisa, mais para a frente, se não for logo visto no momento. Espera aí. Alguma coisinha que precisamos. Diz? Eu estava a questionar se haveria mais alguma coisa que possamos falar acerca do isolamento, porque de certa forma já abordámos assim, por alto, amplamente, sim, várias coisas. Podemos ir para a guerra, podemos ir para as calças do outro, podemos ir para o carro do outro, podemos ir para a casa da outra. Tantos exemplos. Uma das coisas que eu me apercebo relativamente ao julgamento, e isto em ambiente de consulta, o auto-julgamento dos outros, que é sempre também um auto-julgamento, de certa forma, limita imenso as pessoas. Mas limita, ele deriva de crenças, causadas por muitas coisas, mas é muito limitante. É extremamente limitante. A quantidade de pessoas que, sei lá, não se põe a dançar mais assim ou mais assado por causa do que os outros vão pensar. Aquilo que é que será que os outros vão pensar? Ai, que figuras que eu estou a fazer. Ai, que eu tenho que ir. Ai, que eu tenho que pôr maquilhagem porque senão toda a gente vai achar que eu sou feia. Ai, que eu tenho que me vestir melhor porque toda a gente naquela festa se vai vestir melhor. Porque eu tenho que fazer isto ao assado, senão o meu chefe não... Pronto, acho que vai perceber a ideia. Sim. Mas todas essas derivações, não é? Tudo isso são vozinhas que nós próprios implementamos em nós próprios, na nossa cabeça. Não digo que os outros não julguem e não mandem essas vozinhas, mas somos nós que as aceitamos
e somos nós que as deixamos reverberar e deixamos, ou gostamos de as ouvir até, de alguma forma, para termos depois esses cuidados todos, da maquiagem, do não dançar, mas somos nós que somente nos julgamos a nós próprios, no fim. Se nós estivermos seguros de nós, se estivermos tranquilos com aquilo que nós somos, o que o outro vai pensar ou dizer vai afetar ou nada ou quase nada. Vai afetá-lo a ele? Pronto. Então, É verdade? Isso é tão direto. Então, mas é verdade. É verdade, é? É verdadeinha. então o nosso É isso julgamento está sempre atrelado às nossas crenças e dogmas e por aí vai. Então, Por aí claro, vai. o que é feio, o que é bonito? Olha, Mas Isso é uma também está crença. muito. o ser Desculpa, Carlos. feito e ser bonito não só é uma crença, como é um padrão da sociedade. Vou dar um exemplo. Na Renascença, as mulheres gordinhas, rechonchudas, bem rechonchudas, é que eram bonitas. Tanto assim que é isso que tu vês retratado nos quadros. Certo? Ok. Ok. As mulheres, Renascença de... a Na idade Renascença. renascença. No, Ok. no renascentismo, não é? Ok. Sim. As mulheres gordinhas, não sei o quê, vendo os próprios quadros mesmo de anjos, são todos muito rechonchudos, muito não sei o quê, coradinhos, rechonchudinhos, gordinhos, etc. Vais aos anos 50 e o modelo que tens é a Twiggy, que tinha 40 quilos. 1,70 m e 40 quilos. Mas depois mudou. Pronto. Ou seja, o que eu quero dizer, eu fui buscar aqui em dois exemplos quase extremos, não é? Não é bem extremos, mas quase extremos. As mulheres bem gordinhas era o ideal de beleza e depois outra altura em que uma mulher anorética é que fazia o ideal de beleza. Pronto. Então, o que é feio e o que é bonito? Aquilo que nós instituímos que é feio e bonito. Mas será que temos que E estou a falar instituir de alguma beleza. coisa? Não, não temos, mas a sociedade gosta tanto disso. É só perceber que isso é tudo padrões externos a nós. É isso que eu estou a dizer. O que é feio, o que é bonito? É ser como a Twiggy ou ser uma gorducha de um quadro renascentista? E o que é que isso interessa? Interessa só para uma coisinha, ok? Para uma coisa que é a identidade, ok? E quando nós vamos contra a nossa própria identidade, então aí ela entra quase que num desespero, num colapso total. Ok, agora eu estou a ir contra esta identidade que eu acreditei ser assim durante. Consegues Eu E ir contra isso. acreditei. Mas é eu que eu acreditei. Então, Claro, claro. agora pegando nessa identidade, o processo das medicinas da floresta, o que é que fazem essa identidade? Ou podem fazer? Ou Ui. podem ajudar Ui. a fazer? Depende da identidade que tu carregues dentro de ti, da força que tu tragas dentro de ti, ela pode-te dar literalmente uma grande surra. Para que tu soltes totalmente essa identidade. Então, Se tu tiveres, ou se te permitires e quereres dar ouvidos, vamos por assim, ao teu eu superior, à tua consciência, à tua essência, ao que tu quiseres chamar. Ainda assim, existe sempre essa barreira que às vezes não é possível de transcender. então a Tu não identidade, queres. então a identidade é algo para nós filtrarmos, é isso? Ela em algumas experiências mais intensas, ela pode se dissolver completamente. Okay. Ainda que a seguir retorne novamente uma outra coisa qualquer, diferente, uma nova visão de ver as coisas diferente. Claro que vai-se juntar algumas peças do que aquela era, mas realmente podemos ter essa experiência de completa dissolução da identidade. Então o caminho que nós podemos percorrer com as medicinas, no caso, em concreto, é esse, é de a identidade ser cada vez menos forte ou até desaparecer, de alguma forma. É isso? Sim. Desaparecer ou transformar-se um pouco. Ela nunca, depois de Não, desaparecer ela volta porque a mente ela precisa realmente se agarrar a alguma coisa. E precisamos do ego sempre, cá. Depois, estou a falar de depois. Porque senão nós, para estarmos nesse sentir 100%, diria que tínhamos de estar em silêncio, surdos, mudos, num sítio qualquer assim,
longe, Não e aí existisse. conseguíamos estar. Um sítio que não existisse, não é? Olha, a Sara disse aqui, muitas das vezes a nossa mente consegue ser pior até do que aquilo que realmente aconteceria. Sim, muitas vezes nós, mesmo quando Sim. estamos com medo do julgamento dos outros, às vezes os outros até nem estão a julgar nada de especial ou até não estão a ser assim tão mauzinhos e a pessoa está a fazer um bicho de 7 cabeças na sua mente, é verdade. Lá está, Olá, aquela Guilherme. coisa, yeah, aquilo que nós falamos há bocadinho, que é, no fim, somos nós que nos julgamos a nós próprios, não importa se eles julgam ou não. O que Exato. importa é nós não deixarmos de nos julgar. O que não quero com isto dizer que bora lá fazer baderna e porcaria por todo lado. Não é disso, não é Não, isto não, que se não. trata. Não, Não não, é isto não. de todo. Eu só estou A aqui ideia a esclarecer a De vez em cena. quando temos que. De vez em quando temos que esclarecer aqui a cena. Isto não quer dizer que não, está a fazer porcaria por todo lado, porque aquilo que os outros pensam e não sei o quê, eu posso fazer porcaria à não, não, vontade. Tem nada a ver com isso. não, Nada. não. Tem mais a ver com autoconhecimento e consciência de ti próprio para com o todo. Exatamente. Porque a partir da altura em que eu me conheço, eu sei que tenho que me respeitar e ao me respeitar, eu tenho, por consequência, obrigatoriamente respeitar o outro. Exato. Com tudo o que respeito, a palavra respeito significa. Sem peso, mas pronto, só para esclarecer. Sim, sim. É isso mesmo. É isso tudo. De vez em quando temos que fazer esses pequenos esclarecimentos. Apontamentos. Exatamente. Não vão estar aqui esta gente em nós os três. Ui. Lá está, É mas bom isso é haver. um julgamento que alguém pode fazer ou não. Exatamente, mas aqui neste caso a nossa preocupação não é tanto o julgamento, mas passar uma mensagem válida. A E de nossa alguma mensagem forma, podia dizer com menos interpretações possíveis também. e com coerência. Com coerência. Passar a nossa mensagem, que é a nossa verdade, não é a verdade, é a nossa verdade. Ou o mesmo nosso assim, autoconhecimento até. pronto, o nosso Porque autoconhecimento. a palavra verdade ela já está muito. Gasta. Gasta, está muito. O significado está-se a perder um pouco Sim. devido a tantas verdades. Exato. E a tantas pessoas e grupos de pessoas que dizem que este é que é o caminho, este é que é a verdade. Então, que curiosamente Podemos largar. com uma pessoa que disse eu sou a verdade. Pronto. E que, curiosamente, a sua verdade, quanto a mim, Não estou a dizer se é boa ou não, atenção, não é nada disso. sim, Aham. quanto a mim, a sua verdade dessa pessoa tem sido muito, muito mal interpretada. Quanto a mim. Tem sido Ok. interpretada, quanto a mim, a bel prazer de quem quer Sim. usar esses chavões. Quanto a mim, é a minha opinião humilde. O único que eu posso dizer que não é conselho a nada é autoconhecimento. Exato. Liberta. Autoconhecimento, só isso. E o autoconhecimento, nós vamos encontrar poderes, vamos encontrar coisas, o que é o autoconhecimento? Porque às vezes é ir buscar coisas a outras vidas, ir buscar coisas a, sei lá, um sítio qualquer, desprender-me aqui deste corpo e ir viajar ao plano astral, por exemplo, a ir não sei onde, dar uma voltinha com extraterrestres. Pronto, Então, é. o que é o autoconhecimento? Isso tudo é válido, isso tudo pode existir dentro de ti e está tudo válido, sim. Ou melhor, qual é que é o autoconhecimento que nos estamos a referir? Assim é que é mais... Mas eu posso dizer é que não existe, o máximo que dá, não existe um limite. Não existe limites para o autoconhecimento. Então é um autoconhecimento ilimitado. Um autoconhecimento para sempre. Vitalício. Pode incluir essas coisas todas, ou nenhuma. Pode? Mas que no nosso caso, aquilo a que nós damos mais importância é essencialmente aquilo que sentimos dentro do nosso ser, certo? Da nossa essência. É. Mais do que essas viagens todas, mais do que isso tudo, é aquilo que nós sentimos quando conseguimos baixar o mental, Eliminar o ruído, não é? eliminar o ruído, aquilo que nós sentimos, eu vou dizer dentro de nós, porque é sempre para nós, para o nosso interior. Isso é que é a parte importante, mais do que essas viagens todas,
válidas e importantes para quem as faz, está tudo certo. Também já fiz algumas, por isso também, Sim, sim. ok? Mas no fundo, depois interessa é aquele que mora aqui dentro. E às vezes até é largar algumas dessas coisas. E às vezes é de alargar algumas dessas coisas também. E o largar não significa desprezar, eliminar, não é isso. Apego significa não ficar Exatamente. apegado a elas. É tirar a informação, tirar o conhecimento para nós. Isso também é um julgamento, não? Não, às vezes aquilo pode-te mostrar qualquer coisa acerca de ti ou dar-te algo, um sentimento novo, uma sensação Sim. nova, uma libertação mais, um quebrar de um limite, quebrar de uma crença. Se te trouxer isso já é maravilhoso, Sim, mas o que quer dizer é, mas não precisas lá ficar agarrado. pronto, mas isso em si próprio é um julgamento, ainda que seja uma linha muito fina É, sobre não é? isso. Concordas? Percebes o Sim, que eu quero dizer? sim, sim. Só que não estou a dizer que é um julgamento que é mau, não é essa a questão, ok? Porque também, se Sim, estamos sim, a sim. avaliar julgamento bom ou mau, Então estás a jogar É também. outro julgamento. claro. Então, de certa forma, existe sempre algum tipo de limite que nós vamos, não temos essa noção, muitas vezes, ok? Certo? Mas é só isso. Não é a pessoa. E acho muito bem, porque muitas vezes essas experiências também trazem algum tipo de conhecimento a outras pessoas. Certo? Mas que não deixa de ser só conhecimento, não é autoconhecimento, é conhecimento. Eu Então, costumo dizer que o conhecimento começa às vezes a pesar muito dentro de cada um de nós. pronto. Então, é essa diferençazinha que, como dissemos também no início, do Uhum. conhecimento e do autoconhecimento. Sim, 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 sim. É só isso. Sim. O autoconhecimento deixa de te pesar, dependendo de até onde tu queiras ir, mas pode deixar-te de pesar quando entendes assim realmente ou o mais aproximado daquilo que tu consegues entender aqui na matéria, aquilo que tu realmente és. Não Uhum. sei se fica muito explícito ou não. E esse processo, para nós entendermos o que realmente somos, é fácil de fazer para a maioria das pessoas? Então, a maioria das pessoas vem com mediunidade desativada, então logo daí é quase um trabalho impossível. Ok. Ainda que agora com estas mudanças que estão a acontecer, muitos estão a ser, não diria que quase ligados, mas umas faíscas, tipo meter um motor de arranque. Bu, 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 e a começar a sentir umas coisas. Mas então não é. Não, isso agora é a imagem mental das pessoas aí na rua. Então, como estávamos a falar, uh, então E para as a pessoas grande. vão junto a gente. Pronto, é um bocadinho Um de humor. Feriver. Um bocadinho de humor aqui. E está tudo que me fez rir, uma vontade de rir enorme. Obrigado. Desculpa, Só então. me fez também esquecer o que eu ia dizer. Exato. Estavas a falar do peso, do Certo, autoconhecimento. mas depois disso tudo. Da mediunidade que estava aos Sim, porque é pouquinhos. difícil. Exato, exato. Para a maioria que não vem com a mediunidade ativada, então é muito difícil entender o que estávamos a falar sobre o autoconhecimento, sobre o quão ilimitado é esse conhecimento e o quão menos pesado podemos ficar ao entender mais sobre quem nós somos. Então, nessa perspectiva, será mais difícil para pessoas que não têm mediunidade a terem cada vez mais autoconhecimento? Será isso? É mais difícil. É mais difícil essas. Ok. Então a Quem mediunidade não dê ajuda nesse sentido. Claro que sim, ajuda-se a pessoa realmente a olhar para a sua mediunidade e não Se a mediunidade estiver equilibrada, porque senão traz outros problemas. Uma mediunidade desequilibrada grave, traz pesado, problemas bem chatos. Então, diferente. então agora, pronto. Muitas pessoas dizem que agora vêm muitas pessoas com a mediunidade cada vez mais ativa, Crianças. por Certo? exemplo. Então, isso é para ajudar de alguma forma aqui o plano coletivo? É isso, ajuda no processo coletivo desta transição que estamos. E também está a ser.
eu assim acredito, é? Porque eu não sou a consciência, então eu só sou um ser humano que está aqui a experienciar, então eu acredito que. Acredito que. E foi. É o que dá, tem Ferrari. A propósito de quem vem agora, de quem chega agora, que vem com mais mediunidade. Se vem para melhorar o panorama geral daquilo que Se é útil estamos. para essa questão do Sim, coletivo. sim, exatamente. É útil para esta transição, é isso, sim. Uhum. É útil e Mas, estar-lhes a dar esta oportunidade se quiserem também fazer ou caminhar nesse sentido. Claro que não vão caminhar e não vão dar um salto quântico de uma terceira para uma quinta, mas vão caminhando aos pouquinhos, com muitas coisas que lhes pode acontecer, que é normal, e acontece mesmo a quem acha que já está na quinta ou na quarta, whatever. Mas sim, está a ser dada a oportunidade a mais seres de experienciar o plano da Terra, o plano do planeta Terra. Então, uns. Ainda que a grande maioria vai continuar sem a tal mediunidade ativada. E na sua zona, vamos lhe chamar de conforto. Diz? Deu aí E uma na sua quebra. zona, vamos lhe chamar de conforto. Sim. Sim, é isso. então, as pessoas que vêm com mediunidade, mas que não sabem ainda, Já mesmo pessoas tem. que com alguma idade, com 20, 30 anos, ou Sim, mais ainda, com 60, 50, whatever. até então não tinham nada e de repente começam a sentir coisas diferentes e que é a mediunidade de alguma forma a ser ativada Ativar, sim. ou a sentir. Sim, Para essas pessoas vai começar a ser mais difícil a vai. experiência. Sim. Não houve um trabalho até então a nível interior ou a nível de equilibrar essa mediunidade ou a nível de entender o que é essa mediunidade, o que é isso. Então sim, vai ser mais trabalhoso, vamos por assim, ou mais rápido a ter que ser trabalhada a coisa. Sendo que a parte emocional também tem que acompanhar, não é? Com certeza. Sim, a questão da Pois eu mediunidade sei. tem a ver mesmo com a questão Pois, emocional que não foi trabalhada antes. exatamente, Sim, mas é só para esclarecer. sim. Que a parte emocional aqui é a pedra de toque do equilíbrio. Porque depois, Isso. como não estamos equilibrados emocionalmente, podemos cair no erro de julgar coisas de uma forma menos positivas para nós, não é? Para quem estiver a fazer esse caminho. Porque depois vem o medo, vem o julgamento da família, considerar que eles são maluquinhos ou elas maluquinhas, Sim, porque começam a sentir coisas, começam a ver coisas. Então, esse tipo de julgamento também, como nós já falámos, também pode ocorrer com essas pessoas em específico. sim. Sim. Para essas pessoas, às vezes a vida não é fácil. Uhum. Ok. E principalmente porque, lá está, a nossa sociedade cria filhos emocionalmente estruturados. Estruturados ou Destruturados. desestruturados? Para serem úteis à sociedade. Completamente Ex- formatados. Exatamente. É nesses moldes que a sociedade está feita e, portanto, para essas pessoas torna-se bastante complicado. Por exemplo, essas pessoas têm mediunidade, seria bom procurarem ajuda. Sim, com certeza. Ok. E nessa, Perfeitamente. e nessa questão em específico, as medicinas da floresta também poderiam ser úteis? Imagina que há uma pessoa que de repente apetece-lhe passar por uma experiência de cerimónia, ayahuasca, alguma coisa assim, alguma medicina. Ou mesmo só fumar alguma coisa. Até. Aí, vai-lhe, se for o momento, será ativado dentro dela algo, a sua glândula pineal começa a funcionar de uma outra maneira, ou a ser ativada, e ela começa a ter vislumbre do que é ter mediunidade. Começar a ouvir mais coisas exterior, que não é tão exterior, que é mais interior, começar a ter a perceber algumas coisas quando olha só assim para uma pessoa, a ter assim umas nuances.
do que é sentir o outro. E isso acontece às vezes, ou poderá acontecer, sim. Poderá ativar com uma medicina também. Mas depois do processo da medicina, correto? Depois no dia a dia. Sim, depois no dia a dia já estás ativado. A medicina ativou aí umas coisas, sim. Ok. Mas há um processo também da pessoa de ir se adequando e se ajustando a tudo aquilo que vai sentindo ou vendo, ou o processo dela, não é? Depois tem que ir aprendendo, sim. Uma nova realidade, vamos chamar-lhe assim. Eu diria que aí a pessoa deveria ser acompanhada para conseguir integrar toda a experiência e não perder o equilíbrio e não... porque nem toda a gente à volta dela vai compreender e vai conseguir ajudar. Porque depois também vem o tal julgamento que estavas a dizer há pouco, da família e da própria pessoa também. E depois cada pessoa julga de acordo com aquilo que conhece. Se isto é uma coisa nova, o que é que a pessoa conhece? A maluqueira. Olha, é maluca, pronto. Sim, sim, é isso. E para pegar ainda nas medicinas, depois, se ela se quiser realmente aprofundar e se der ao luxo de se autoconhecer de uma forma ilimitada, se quiser, é sempre continuar a frequentar algum tipo de medicina, tomar alguma coisa, ir a alguma cerimónia, a algum sítio, que isso ajuda muito nesse processo de autoconhecimento. E até ela realmente ver e sentir umas coisinhas que possam surgir dentro dela para poder equilibrar mesmo no mundano depois. Isso às vezes pode incluir limpeza, não é? Sim, Energética dela própria, padrões mentais, crenças, serem limpos também, por muita exemplo. coisa. E trazer o tal autoconhecimento, o que depois vai ser muito benéfico para ela. Tem mediunidade, se foi ativada a mediunidade, é por algum bom motivo. Se é por algum bom motivo, ela tem que saber usar a sua mediunidade a seu favor. Ok. Se o fizer, significa que vai estar a ajudar os outros e a si própria também. Então tem que, eu diria que o autoconhecimento seria uma chave muito importante nesse papel, nesse momento. E lá fomos parar novamente ao autoconhecimento. Sim, sim. E podemos abordar todos os temas e mais alguns. Vamos sempre parar Ao ao autoconhecimento. autoconhecimento. Sim. Uhum. De onde se conclui que quando estamos perdidos de quem somos, é aí que começa todos os nossos problemas, vamos lhe dizer assim, desafios. O que é ótimo, Porque são eles, visto daqui. O claro, que é maravilhoso. porque são eles que nos levam de volta, nos obrigam a ir de volta para o caminho, de nos Ir conhecermos, volta até nós. Até que nos relembrarmos. de quem somos. Nós conhecemos, só estamos um pouco adormecidos, esquecidos. Como nos esquecendo ao longo do tempo. Então voltamos a nos relembrar. E quando nós nos relembramos, também ficamos mais vamos chamar assim, neutralidade. Para não termos Certamente. experiência. Cada vez Porque mais, pouco a poucos. isto basta de nós olharmos assim. Então vamos fazer uma referência a olhar para um bebê. Ou para uma criança pequena. Que não tem julgamentos, que não tem nada. Então olhamos para ela e percebemos que ela, de alguma forma, está ali mais presente a neutralidade nela. Certo? Então, Certo. é um caminho de volta a esse estado. E não é ser uma criança, mas é sentir quase como uma criança. Como se tudo fosse uma coisa nova Exato, e para explorar e tudo para sentir e tudo para exato. vivenciar. Uau. E sem julgamento. E sem julgamento. Exato. E se Sim, eu sem o pegar certo, o errado. É bom exatamente assim, é mal assim. uma criança, acha toda a gente bonita, não é preciso estar cá de maquilhagem, Por exemplo. Por não é? exemplo. Para uma Nada criança, contra quem se maquilha. Hein? Toda a gente nada. pode se maquilhar, fazer o que quiser, está tudo Claro que ótimo. sim, claro que sim. Não, não é essa a questão. É Não é essa a só a questão. visão da criança. É só a nível da criança. O A olhar. criança tem mesmo O essa olhar visão. da Muito. criança. Para a É? criança, as pessoas mais bonitas do mundo
são o pai e a mãe. Exato. Venha cá a Miss Universo que não consegue nada com a criança. Naquele caso, nem sei se é mais bonita. São as pessoas que são mais próximas e necessárias. Olha, dá-me comida, dá-me isto, dá-me não sei o quê. Exato. Não, Se é que mas, consegue ter este tipo de sim, raciocínio, mas claro. quando De alguma se forma. começa a falar dos conceitos de bonito e feio, não sei o quê, na verdade a criança associa o bonito às pessoas mais próximas e de quem ela mais gosta. Então a mãe é a mulher Claro mais que- bonita do mundo. Ok. Certo, mas isso claro que isso aí já vem com a necessidade de um apego qualquer da criança, que já nasceu, que já foi criado dentro dela e está tudo ótimo Certo. porque é necessário para ela. É necessário. Durante os primeiros anos, a criança tem que ter apego. E a família às vezes também diz: aquela pessoa é isto. E A família criança também diz. começa. Mas quando a Exato. criança percebe, ou quando se começa a falar do conceito de bonito ou de feio à criança, e a criança se começa a perceber que bonito é o bom e o feio é o mau, vá por assim dizer, aqui na dualidade, automaticamente para a criança é a mãe é a pessoa mais bonita do mundo e o pai é a mãe é a mulher mais bonita do mundo e o pai é o homem mais bonito do mundo. Isto partindo de uma família tradicional, não é? Certo. Em que os pais sejam os mais próximos da criança. Pronto. Certo. E numa família vá minimamente um pouco. estruturada. Minimamente estruturada. Pronto. Na criança é isto que vai. Sim. E pode vir, e a mãe, no Agora- conceito social, ela pode ser feia e vir uma mulher lindíssima, novamente no conceito social, e para a criança a mãe vai continuar a ser a mulher mais bonita. É que tem um ponto, assim, um pontozinho aí nisso da estrutura, da estruturação dentro de uma família, ok? Tem aí uns pontinhos que seria talvez útil, que às vezes não é a criança andar descalça a correr pelo monte fora que deixa da família ser estruturada ou não. Não. Estruturada Exato. com estrutura emocional. Ok. Não, é bom, é bom. Mas ainda assim, o emocional não só, a estrutura mental. Isso. Porque a estrutura Mental e emocional, dos as duas. pais Sim, e depois da própria criança que vem já com uma estrutura pré-planeada, vamos dizer assim, e que os Sim. pais vão colocar ainda mais alguma coisa ou retirar, conforme seja certo. a experiência. Então, isso tudo agregado vai dar depois as experiências infantis, e por aí vai, das pessoas, né? Das crianças que depois vão se tornar pessoas mais adiante. Então, os próprios padrões mentais também têm aí muito peso. Sim, claro. Mas eu como associo muito o emocional Certo, ao certo. mental, Pronto. Certo? Estás uma interligado? coisa, Claro. eles estão os dois Ok. tão interligados. Ok. Mas Então, sim, ter estrutura é mais nós cuidarmos cada um de si próprio e não só da criança. Principalmente cuidar de mim. Se eu cuidar de mim, se eu resolver as minhas crises, se eu resolver em terapia o que tiver que resolver, se cuidar de mim próprio, interiormente, se me equilibrar, então aí eu consigo passar uma estrutura se calhar mais tranquila para aquele ser que está à minha frente. E não tanto ter comida na mesa só, que isso também é importante, não é claro, mas ou o calçar, ter calçado, porque ela consegue, eu não falto com nada aos meus filhos. Há sempre essa do não faltar nada. Mas esquece de si próprio. E ao esquecer de si próprio, então está a faltar com um trilhão de coisas, às Está a vezes. ensinar isso à criança. Ou às Exatamente. crianças. É o que está a passar Com também. isso, eu estou a julgar quem faz ou não. Não estou. Estou simplesmente a dizer, ou a efetizar o que realmente acontece e a fazer a separação, ou tentar mostrar de alguma forma o que é essa estrutura emocional, mental, que é o cuidar só de nós mesmos. Parar para cuidar de nós. Há muitas pessoas que acham que a prioridade na vida delas tem que ser os filhos e que se não for os filhos são maus pais e são egoístas. Eu entendo isso, ok? Eu entendo bem isso, mas é mais no sentido de faltar alguma coisa e não de entender realmente o que é que a criança está a sentir naquele momento que está a fazer o que quer que seja, ok? Nós conseguimos ser compreensivos e entender o que ela está a passar naquele momento, mas às vezes nós não entendemos isso dessa forma e é mais eu estou aqui, diz, nananã, e começamos com abracinhos e com coisinhas e deixamos que a criança saia superior. Ao invés de a tentar entender, perceber o que é que ela está a sentir,
que é um tipo de julgamento mental perante todas aquelas crenças que temos aqui dentro do que é ser pai e do que é atuar E, como pai ou mãe, não interessa, perante uma criança e determinada situação. entendo isso perfeitamente. Porque há situações, por exemplo, há as creches, não é? Há crianças que são melhores umas com as outras, umas com Sim. umas, outras com outras, não interessa. Isso também é normal, pronto, são Sim. gostos. E são afinidades também. E há pais que, por exemplo, com exemplos diferentes, não conseguem, por causa do julgamento de outras pessoas, não conseguem agir ou atuar, como tu estavas a dizer, com a criança de forma diferente, de forma mais hum, harmoniosa ou de forma mais educativa ou dando o próprio exemplo. Que às vezes não é fácil também. Não Porque é. a criança, por exemplo, dependendo da idade, começa a chorar e a fazer uma birra tremenda, é complicado. Não é? É Às vezes vemos, complicado. vemos num centro comercial ou o que seja, crianças a chorar. Pronto. E os pais, corte, corte! Porque tem Mas, tempo, eles foi no centro mas comercial. sei lá, mas dentro desta criança tem bons motivos para aquilo de alguma forma aparecer assim, assim desse jeito. Sim, sim, o que eu quero dizer é a reação da pessoa, do pai, da mãe ou de ambos, Sim? perante aquela situação de estarem a ser olhados Ah, por imensa gente, neste caso, e eles podem se comportar de uma forma ou muito, vamos dizer assim, má para a criança, que a criança vai sim, interpretar por como causa má. da vergonha e de todas as outras coisas Exatamente. associadas. Isso mesmo. Então, também é complicado, né? Enquanto pais que não têm experiência enquanto pais, vamos dizer Pois assim, não. ou têm muito pouca experiência, lidarem com algo desse género. Então, para uma pessoa lidar de uma forma equilibrada, tem que ter a cabeça mesmo muito limpa de muitos padrões desse género. E não ter a vergonha de estar num sítio público e pronto. E a criança estar aos berros. Exato. Mesmo que não pare de correr. Agora, há preciso de perceber porque é que a criança também está a fazer aquilo, não é? Certo? Claro. Porquê? Porquê? Qual é a razão, o motivo? Ou os motivos, ou sei lá o quê? Falta de atenção, ou sei lá o que é que é. E se a criança for mais velha, dá para conversar, tentar entender. Exato. Se não for, dá para fazer a mesma coisa de outra forma. Que é ir lá e sentir a criança, perceber. Ok, estou a perceber o que é que se passa aqui. Hum. E é só isso Tu- assim? Não, não é só isso assim, claro que não. Isso dizer assim parece muito simples e Exato. fácil. Mas não. Mas não poderia ser assim? Poderia. Num mundo, vamos falar assim, diferente Olha, desse? no meu, no meu mundo idealizado, eu gostaria que fosse assim. Então, e Caminharemos para lá. como é que consegues dar assim, um exemplo, mesmo que seja só por palavras, de como seria o tentar sentir a criança? Ou seja, agora está Imagina, aqui está um pai e um, uma mãe a ver, eh, tá um bebê, ou está uma criança de 3 4 anos que não se sabe expressar, que não tem consciência ainda bem do mundo onde está, e de repente começa, sei lá, a espernear no chão, a gritar, que não. Se nós olharmos para a criança, formos lá com calma, somente agarrar nela, dar-lhe um abraço, e ok. Mas nós temos que nos tranquilizar primeiro a nós, para poder fazer isso à criança. Se nós estivermos tranquilos e formos ter com a criança nessa forma, tranquilos, podemos de alguma forma tentar passar essa tranquilidade a eles. agora deixamos aqui uma pergunta ou uma reflexão para as pessoas que nos estiverem a ver. Caso queiram contribuir com um comentário, se vocês se identificam com algum destes exemplos que acabámos de falar. Ou se Ser já criança tentaram. deve ser difícil, não deve estar nenhuma criança a assistir-nos. Não, adultos, quase. Que já tenham tentado, ou se calhar ter tentado a tua abordagem, por exemplo, de alguma Ok, forma. sim, sim. Se por E não acaso. digo que não vai, que no início poderá estar a explodir por estar num sítio novamente cheio de gente e a criança continua ali e tu estás já sem paciência. Mas se tu conseguiste te tranquilizar, ou seja, respirar, ir até à criança, ela certamente vai, não vou dizer obedecer, mas vai se ligar
à tua energia e vai talvez então tranquilizar-se mais depressa do que tu estares ali aos berros a gritar anda lá, não sei o quê. Fazes isso. Olha, bom exemplo, mesmo por palavras, sim. Ok. Boa. Embora que isto é claro que no momento, na situação, depois, Então, também muita coisa depende. e numa discussão entre pessoas adultas, isso seria também possível? Como assim? Uma discussão entre duas pessoas adultas. Ou seja, uma Na pessoa verdade, começar a tentar fazer dessa forma, perante a é outra. verdade, é isso. É não alimentar a discussão. Para quê? Não é não alimentar muitas guerras. Então, por exemplo, Embora que. Sim, 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 sim. não, então ambas as pessoas a começar a discutir e começam a levantar Sim, a voz, a outra também, mas depois há uma que, espera aí, já está a começar a exagerar. Então, exato. Ter discernimento, baixar e perceber, ok, está tudo bem. mesmo com Deixa outra lá ficar, pessoa a não baixar. deixa lá ela ficar com a razão, deixa lá. O que eu quero dizer é, poderia, esse exemplo que tu deste perante a criança, poderia Isso também poderia esse acontecer exemplo. com toda a gente. Poderia acontecer com todos. Mais diálogo, mais cordialidade, mais outras coisas. Mais calma na forma de interagir, mais respeito, como eu falei lá no início. Ok. Mas se um não conseguir ter isso, se o outro conseguisse não alimentar o que o outro quer realmente alimentar, seria muito bom. Que foi o exemplo que aconteceu com a Sandra. Exatamente isso. Ela não alimentou algo que alguém queria continuar a alimentar e a criar um bicho gigante. Ela só parou. Só foi neutra, barrou e já está. Como se estivesse a coisa a bater na parede. Mais ou menos isso. Né? Que na parede, o que é que acontece? Quando nós atiramos algo à parede, se tivermos um bocadinho a jeito, podemos levar com a coisa à mesma, né? Eu acho Pronto. que foi mais ou menos isso que aconteceu, porque a pessoa ficou ainda mais irritada. É. Acontece. Ainda temos mais alguma coisa Tens para mais alguma perguntinha para nós? Olha aí. Ok. Sei lá, agora uma coisa aqui. Eu fiz aqui umas perguntas quaisquer, muito interessantes, não é quaisquer, é interessantes, que é quantas pessoas nós que realmente conhecemos verdadeiramente, para além da imagem mental que nós construímos delas. Pois, se nós nem nos conhecemos a nós próprios, podemos ter a arrogância de saber como é que o outro é. Oh, Messa! Então, então o que nós conhecemos uns aos outros é conceitos, questões mentais, crenças, limitações. É isso que nós conhecemos uns dos outros. Máscaras. Quer dizer, eu conheço isso de mim, do outro, não, na verdade, nem conheço. Porque eu não conheço todos, por a minha estão lá a atuar no outro, mas sim, Claro. supostamente, alguns que tenho aqui. Então não é no outro, é sempre em mim. Sim. O outro mostra-se sempre de acordo com uma. Mostra-se, não, eu vejo o outro como uma projeção, vá, por assim dizer. O outro mostra-se ou é mostrado da É forma como mostrado eu necessito que eu veja o outro, para eu experienciar a minha vida. de acordo com os meus óculos também. Sim. Certo? Então, o ego também, na minha opinião, o ego também faz um pouco esse trabalho. Sim, Quer ele dizer, proporciona essas experiências. Proporciona mesmo essas experiências, sim, sim. sim, molda a minha visão também sobre as outras pessoas para que eu tenha as experiências necessárias. Sim. Porque senão, de outra forma, também é mais complicado haver essas situações. Então nós não conhecemos ninguém, realmente, é isso. Se não nos conhecemos a nós próprios, ainda que esse conhecimento seja ilimitado. Então o que é que podemos dizer a quem queira se conhecer a si próprio? Força nisso! Mas é Sim, fácil. sim.
Não Temos é que pôr. fácil. É fácil. É um campo de rosas. É o quê? Não é fácil. Chega a uma altura que começa a ser mais fácil. Ok. Mas no Mas início é pode muito. ser difícil. No início é muito difícil, mas é extremamente libertador. Cada passinho E, que se dá é uma libertação. e que sim, que é normal lidar com todos os pensamentos que vêm, que não é ninguém que está a impor pensamentos a ninguém. Pois é que chegar à conclusão que é tudo nosso é uma das coisas que custa um bocadinho. É o dissolver dessa identidade. Mas, quem quiser e estiver disposto a atravessar-se assim dessa forma, É altamente recompensador. e então procurem. Procurem por vocês, procurem ajuda fora, procurem. Uhum. Uhum. Pronto, nós já falamos disto tudo. Que é, o julgamento ele não revela nada de nós próprios, mas de todas as situações que. Quer dizer, ele revela de nós próprios, ok? Mas também de como nós lidamos ou vimos as situações lá no exterior, lá fora, de alguma forma. E ok, também acho que falamos disso, não foi? Quem é que sofre mais com o julgamento? É a própria pessoa. Quem o faz? É, Uhum. pois. Ainda que não tenha essa consciência. Pois é, exato. Mas quem Eu queria deixar constantemente está a aqui, julgar, sim, queria deixar aqui uma ressalva que há pessoas que são vítimas, por exemplo, de bullying, sim, e isto tem a ver com um julgamento quase coletivo em cima dessa pessoa. E, portanto, não estamos aqui a menosprezar nenhuma experiência, nem a diminuir nada de ninguém. sim. E há pessoas que são realmente vítimas, quer na escola, quer no trabalho, seja onde for, são vítimas disto. Mas, Até certo ponto, até sim, certo tudo ponto, correto. Agora, se quisermos entrar no autoconhecimento, veremos realmente que. vamos entender que fomos nós que arquitetamos essa situação no fim, para Exatamente, passarmos por isso. exatamente. Então, Mas novamente, olha, somos aqueles todos que estão ali a julgar, somos nós, à mesma, nós próprios, no fim. exatamente. E quem diz a situação diz Todas. todas as outras situações, Em que somos. incluindo assassinatos, violações e todas as ou guerras. É Um assunto, complicado, são é um assuntos assunto extremamente São complicado, complicados, delicados até, muito delicados. mas que é muito interessante poder poder falar sobre isso assim desta forma mais neutra. Uhum. Pronto. Mas isto não quer dizer que estejamos Claro que não. a Não. desprezar nada, ou a menosprezar, ou a diminuir ninguém, Não, nada porque nem o ninguém. autoconhecimento vai reconhecer todas essas questões Exatamente. dentro de nós. Sim. Porquê é que estamos a passar por isso? Aliás, há uma frase que eu costumava dizer, agora não tenho dito muito, mas costumava dizer que é: não há vítimas encarnadas. Pronto. Pronto. Para muitas pessoas, essa afirmação ou essa frase não faz sentido Eu percebo e carregam Isso. um julgamento. sobre isso que eu digo. Exatamente. Eu sei. E não estou com isto a retirar, a desvalorizar ou a desvalidar, se é que isto se pode dizer, o sofrimento de ninguém. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando digo isto, a mensagem, no fundo, que eu quero passar é: todos nós, temos o poder em nós de darmos a volta à situação e de deixarmos de ser vítimas, seja lá em que situação tivermos, podemos eventualmente, se quisermos, se for esse o caminho que nós escolhermos, sair da situação de vítima. E até de entender porque é que isso aconteceu. Exatamente, porque é que nos colocámos nesse papel. Exatamente. Pronto. Ao mesmo quando é alguma situação. E isto, uma vez mais, sem
cair na falta de empatia. Não se trata aqui de falta de empatia, Não, não. muito pelo contrário. É mesmo entender que há o processo por trás disso. Um processo de Exatamente. escolha além da personalidade. Por mais E, inconsciente que esse processo esteja. E e seja porque para a pessoa. fizermos, porque se conseguirmos olhar dessa pessoa, conseguir fazer esse processo, esse trabalho de autoconhecimento dessa forma, então o peso que sai dela é gigante. Ok? Gigante. Então E ela fica, liberta-se de muita coisa ao fazer isso. e Por fica isso é que com nós estamos aqui a dar poder. estas ressalvas. Exatamente. E fica com ela, que era vítima no início, fica com um poder pessoal Gigante. brutal, porque pegou no limão e fez a limonada para pegar agora no chavão que há por aí, mas que neste caso se aplica mesmo. Uhum. Mesmo. Pronto, era Então, certo de salvas. o autoconhecimento liberta. É isso que eu também tenho a dizer. Lá fomos parar ao autoconhecimento. É isso. Pela nossa experiência, é isso que tem-nos ajudado e tem-nos libertado. Exato. Portanto, Como dizia o outro, the truth will set you free. palavra verdade e número. Ah, mas é o... Estou a brincar com a... Qual verdade é que te vai libertar? a do meu autoconhecimento, neste caso. É a única. E é Que eu assim consigo dizer, é o autoconhecimento. Depois podemos fazer milhões de coisas no exterior. Que também é ótimo. Então não. É Principalmente se elas forem do nosso agrado. Mas é aquela brincadeira das side quests. Ah, Exato. Exato. isso é muito bom. Ajuda. Ajuda, olha que ajuda. Quer dizer, a minha experiência. Claro, claro que sim. Podemos ver a experiência de uma forma um bocadinho coisa. Mas depois tem questões ali que ajudam. Uhum. Então acho que sim. Lá. Já falamos sobre isso. Cada vez que estamos a julgar o que quer que seja, isso diz muito mais de nós próprios do que de outra coisa qualquer. Já. Era o final da coisa. Acho que é isso. Então, Damos por encerrado hoje? vamos só relembrar que vamos estar no Festival de Bem-Estar Em Lisboa. 11, 12 e 13 de setembro. Vamos estar lá como expositores, ou seja, o Grupo OCA, o Caminho da Alma, onde a Diana Almeida vai estar com a sua Energy Art Flying, que é a leitura energética em arte. Nós os três também vamos lá estar, o Paulo, eu, o Ricardo e a Sandra. Quem quiser falar connosco, quem quiser ir conhecer, quem quiser conhecer mais sobre as medicinas da floresta, que vai ser a nossa palestra no dia 12, às 17 horas, correto? Sim. No sábado, No às sábado. 17, no espaço Viver. E, além disso, fazemos palestras presenciais. Vamos ter uma em 25 de outubro. outubro, ok? Depois, quem quiser saber mais por nós pode contactar-nos. Nós também vamos divulgar depois mais à frente nas redes sociais. É a canalização ao vivo, não é? O que vamos Também. aprender. Ou Também, seja, também. a primeira parte é sobre as medicinas da floresta e a segunda parte é uma canalização ao vivo com perguntas, com A interação com o público, realmente, Exatamente. com quem está do lado lá. Exatamente. A cerimónia de agosto é no dia 29. 29 de agosto. Portanto, Quem 29 de quiser, agosto, sábado. quem quiser entrar em contato connosco para saber mais informações, Exato. Qualquer dúvida que tenham, para esclarecer. sempre. E por hoje é tudo. E aqui, no Sem Máscaras, também temos no YouTube e também no Spotify. Ok? Vamos verdade. também colocando lá nessas plataformas. Portanto, é procurarem pelo o caminho da alma, ou o caminho da alma, ou Sem Máscaras. E vão encontrar os vídeos ou os áudios. Neste caso, podcast, né? No Spotify. Pronto.
E a frase então de fechamento disto é: o autoconhecimento liberta-nos. Tchau. Até Tchau! já. Beijinhos.